Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui de novo, dando continuidade a esse estudo, a essa reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo na Terra, nesse tema que nós demos o título de A Caminho do Mundo de Regeneração, porque essa é a situação que nós estamos vivendo no planeta. Essa geração de seres encarnados está vivendo um momento muitíssimo importante. É óbvio que nós planejamos, concordamos em reencarnar nesses tempos e são tempos de grande mudança. Na verdade, a humanidade tem vivido alguns abalos ao longo das últimas décadas, né? Com as guerras mundiais, pestes, etc. E nesse início do século XX não está sendo diferente. Mas nunca tinha acontecido um evento como esse da Covid de paralisar praticamente todo mundo. É uma loucura o que a gente está vivendo, né? E as pessoas reclusas, felizmente as vacinas estão surgindo, já estão sendo aplicadas, devem amenizar essa situação, como dizem os espíritos, mas são tempos de abalos. Tenho a certeza do seguinte: a vida na Terra vai mudar muito, mas vai mudar radicalmente. E não será apenas pelo vírus, tá bem? E não vejam nisso, porque o que eu estou falando aqui é um relato da própria espiritualidade, não vejam isso como algo negativo, de jeito nenhum. Quando a gente fala de fim dos tempos, fim de um ciclo, é o fim do ciclo das dores. É preciso que algo aconteça na humanidade para, de uma vez por todas, haver essa separação, essa ruptura com esse passado de dor. Essa sociedade doente precisa ruir. E como para tudo existe um planejamento para o planeta. E é disso que se trata esses tempos. Foi planejado por Jesus, pelos trabalhadores dele, um momento na história da humanidade em que haveria a separação dos espíritos muito violentos. Mas nós ainda estamos em provas, são as provas finais. Então, esse contato entre os dois grupos, esse choque entre os grupos que já estão ligados à luz, a Deus, a Jesus, uma condição mental mais elevada, esse grupo entra em choque com o grupo de irmãos nossos voltados para o mal, que não aceitam essa condição de autodomínio, autocontrole, reforma íntima, pensamento para o bem, e espíritos que não aceitam Jesus, que renegam Jesus como governador espiritual do planeta. Então, eles resistem, eles entram em choque, e é isso que está acontecendo. E eles, desencarnados, atacam a todos nós encarnados, isso também acontece. Os espíritas são um alvo predileto, porque eles veem os espíritas como os verdadeiros e novos cristãos. Isso está relatado pelo Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra psicografada pelo Divaldo. E alguns se perguntam, mas onde está a justiça disso? Nós temos que resistir mesmo. Nós estamos sendo colocados em prova, é a grande prova final para nós. Nós estamos no limiar de uma nova era, de um mundo de regeneração onde o bem prevalece. E nós todos vamos ser chamados para trabalhos mais elevados. Quando nós desencarnarmos, nós seremos preparados e convidados para trabalhar a Terra numa outra condição, como agentes de transformação do planeta. A propósito, nós já temos que fazer isso. Não ficarmos numa atitude contemplativa. Nós somos co-construtores em escala menor. Co-construtor em escala maior é Jesus. E aqueles espíritos mais próximos dele que trabalham no planeta desde o início dos tempos desse planeta. Então, os momentos atuais, o momento atual, é de muita conturbação mesmo, isso estava previsto. Lemos algumas passagens do Evangelho na semana passada,
passagem de Jesus. Então, esses grupos trevosos estão sendo abalados. E, repito, a boa notícia é que a Terra vai viver novos tempos. E nós estamos justamente no tempo dos abalos, que não se restringem à revolta desses grupos e não se restringe à pandemia, porque a própria pandemia é resultado de ação do homem. Não vamos entrar em detalhes sobre o vírus, mas esse vírus, pelo que a espiritualidade fala, ele estava contido em laboratório e escapou. Né? A maneira como o vírus foi criado e tal, vamos deixar esse assunto para lá. Mas, por algumas razões, ele estava contido, escapou. E a espiritualidade permitiu que isso acontecesse. Por que permitiu? Porque muitas vezes a espiritualidade interfere para que determinados eventos não aconteçam e muitas vezes eles deixam acontecer. Porque justamente, se nós não aprendemos pelo amor, vamos aprender pela dor, tá bem? Então, nós falamos na semana passada de alguns conceitos, peço licença para repetir alguns deles aqui. Quando nós falamos de matéria do mundo espiritual, é matéria mesmo, lembram que nós comentamos disso, da Gênesis, falamos lá do capítulo 14, os fluidos, que eu vou repetir um trechinho apenas aqui. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, pois que, em definitivo, trata-se sempre de matéria, mais ou menos quintessenciada. Nada há de realmente espiritual no mundo espiritual, senão a alma ou princípio inteligente. Eles são assim designados, os fluidos, por comparação, e sobretudo em razão de sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que é a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Ou seja, os fluidos espirituais, Kardec diz que são, na verdade, a matéria do mundo espiritual. E toda essa matéria do mundo espiritual tem origem no fluido cósmico universal, que é a forma mais pura da matéria, da energia no universo. A nossa ciência vai chegar lá. Nós já estamos chegando no sentido de perceber, de reconhecer que existem outros níveis de matéria. E que a matéria, essa matéria que nos forma e que forma os mundos físicos, é uma pequena parcela, 4% da matéria do universo. Então, nós, espíritos, nos revestimos de matéria. É por isso que, vamos pensar nos entes queridos que já morreram, eles estão vivos, revestidos de matéria, vivendo uma vida como? Parecida com a nossa? Não, a nossa que é parecida com a deles. Eles andam em ruas, entram em construções, eles têm aparelhos, coisas que mexem, eles têm vestimentas, eles se apresentam com cabeça, tronco e membros, com as feições que tinham, com algumas diferenças, porque o espírito, dependendo da elevação, pode alterar o corpo espiritual. Então, uma pessoa que desencarna, por exemplo, com 80 anos, está do lado de lá, ela pode querer se apresentar para os outros na forma quando ela tinha 50 anos. E é muito comum, às vezes, um médium, de evidência, ver um espírito de um ente querido que desencarnou e vai falar assim, e eu vi minha mãe ou minha avó, mas eu vi parecida com uma foto dela quando ela era mais nova, 30 anos antes. É porque o espírito se apresenta com a forma espiritual que lhe agrada mais. Agora, nos planos inferiores, como o espírito, pelo pensamento, pela vontade, ele muda a forma espiritual, os espíritos que querem assustar, que querem dominar, eles não se comprazem com uma forma bonita, onde eles se apresentavam mais jovens, mais saudáveis. Eles deformam o corpo espiritual para formas, às vezes, horrendas, garras, chifres. Aliás, mesmo aqui na Terra, quem é que já não viu
essas pessoas, que tem gente que gosta disso, tudo bem, bota uma argola, uma tatuagem. A humanidade sempre fez isso. Mas existem casos extremos que as pessoas deformam a face. Botam garras, né? Dentes, como se fossem dentes de animais, garras, unhas compridas, negras, chifres. A pessoa se modifica, pinta. É muito mais do que a tatuagem. E fica deformado, horrível. Cortam partes das faces. Então, se a pessoa encarnada tem a vontade de se apresentar assim, qual vai ser a vontade dela de se encarnar? Se apresentar assim. Só que não precisa mexer em nada, basta ter a vontade e aquela pessoa se deforma. Então, nos níveis inferiores, você tem espíritos deformados, às vezes na forma de animais. É comum, em reunião mediúnica, eu já presenciei isso, espíritos que se apresentam com garras, que se apresentam na forma de um lobo, por exemplo. É a forma lupina, né? E tem o caso de um bispo, então, que eu estava relatando semana passada, que ele estava naquela tal cidade da justiça, que é como se fosse uma cidade espiritual do mal. E ele, numa determinada reunião mediúnica, para ajudá-lo, né, os médiuns, com amor, uma médium recebe esse espírito, e ele, então, vai ser visto por aqueles que têm vidência nessa forma lupina. Ele se apresenta como um lobo, ele está totalmente alucinado naquele lado espiritual. E o professor Eurípides está conversando com esse espírito, ele está muito revoltado. Agora, é um espírito com muita vontade, com muito potencial. Isso é interessante, né? Como Jesus fez com Saulo, que era perseguidor de cristãos, que gerou o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, que é apedrejado por Saulo. E Saulo sai à caça dos cristãos. Ele, que era um judeu muito conhecido, né, com muita força de vontade, e segue com alguns amigos a caminho de Damasco. A caminho de Damasco, ele tem uma visão que diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vê aquele vulto daquele homem: quem é o Senhor? E ele diz: Saulo, eu sou Jesus. E Saulo então cai à terra, fica cego e só diz o seguinte: mestre, o que queres que eu faça? E Jesus então o envia a Damasco, onde ele encontra um dos trabalhadores do Cristo, que tira aquelas escamas que se formaram nos olhos. E Saulo, então, como era a tradição, mudou de nome. Passou para se chamar Paulo. Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. E passa de perseguidor dos cristãos ao maior divulgador do cristianismo, naquelas terras fora da Palestina. Ele, inclusive, vai até Roma, e a sua vida física vai terminar em Roma, onde ele é degolado. Então, a espiritualidade, às vezes, vê um potencial muito grande no espírito, que tem uma força mental muito grande, que a força do espírito está na força de querer. Leon Denis tem uma frase naquela obra Depois da Morte, em que ele diz assim: a vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. Ou seja, todos nós temos uma força de querer, uma força de vontade. Diz Leon Denis, a força do espírito está nisso, na força de querer. Então você tem espíritos nos umbrais, espíritos que estão numa condição inferior, mas que têm muita vontade, são fortes espiritualmente falando, com muita capacidade de conseguir as coisas, de plasmar, com um pensamento focado, só que eles estão no caminho errado. Se eles forem pescados, vamos dizer assim, nos sentimentos, se eles mudarem a visão deles, eles podem se transformar em grandes trabalhadores, como Saulo fez, aconteceu com ele, como Jesus fez com Saulo. Eu não sei se é por esse motivo, mas a espiritualidade investe muito nesse espírito, que tinha sido um bispo, que estava revoltado do lado de lá, e Eurípides está trabalhando com esse espírito. Então, conforme eu disse semana passada,
Eurípides convoca nada mais, nada menos do que Maria de Nazaré, e ela se apresenta. E eu vou ler só um trechinho desse encontro de Maria de Nazaré com esse espírito. Então, um pedacinho do livro. Nesse Comenos, Eurípides evocou as bênçãos de Maria Santíssima, e uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual. Quer dizer, Eurípides está naquele umbral trevoso, com um grupo de trabalhadores dele, trabalhando para resgatar alguns espíritos, e chega o momento de resgatar o líder deles, esse bispo, que numa reunião mediúnica tinha se transformado numa espécie de lobo, um animal, uma forma horrível. E ele então convoca Maria de Nazaré. Eles estão muito focados nesse líder. Talvez resgatando esse líder, fazendo ele mudar de lado, eles vão arrastar milhares de seres. Porque isso acontece. Quando nos trabalhos mediúnicos você resgata um líder, você não resgata apenas um espírito, vem muito junto dele. A Senhora de Nazaré em pessoa apareceu. Imagine a cena. A pouco e pouco, ocorrendo um silêncio incomum. Isso lá nas trevas, hein? Maria, olha o trabalho de Maria. Quebrado pelo pranto de muitas vozes, e abraçou o demente pervertido, que estava incorporado em Malvina, que era médium. A médium humilde e sacrificada adquiriu uma peregrina luminosidade nos centros de força e todo o corpo. E agora vai falar do espírito. Ele uivava e retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Meu Deus, olha que cena! Maria resgatando um espírito trevoso, um líder das trevas, e ela o abraça. Ouvia-se-lhe a dulce da voz com uma tonalidade inolvidável. Maria falando agora, viu? Gente, isso aqui sendo uma obra mediúnica séria de um espírito como Manuel Filomeno de Miranda e um médium como o Divaldo Franco, há muita responsabilidade em deixar uma mensagem dessa. Então, nós vamos ouvir um diálogo de Maria de Nazaré, recente, com esse espírito trevoso. Ela vai dizer assim: filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Por que a transformaste em vampiros e as levaste à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Por que atiraste os cordeiros débeis, inseguros, aos cardos, sob as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco. Ela está fazendo o último convite. Agora recolhes o abandono a que te atiraste, todos que desprezaste, e se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus e sedentos de paz. Quer dizer, ele fez um estrago, né? E ela vai falar uma coisa agora, uma coisa que eu sempre digo em reunião mediúnica, com esses espíritos muito densos, eles convocam a mãe, normalmente a mãe da última encarnação, em que esse espírito é muito ligado. E Maria vai dizer assim: tua veneranda mãezinha rogou-me teu auxílio desde há tempos, e hoje especialmente, vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. Olha o trabalho em favor desse bispo, hein? Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal, no seu doce aconchego. E aí vem o relato da mãe desse espírito que se apresenta. Surpreendeu-nos uma dama idosa e adornada de luz, que se aproximou e estendeu os braços, recolhendo o filho desditoso que chorava em urros dilacerantes. E a mãe vai falar: confia em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo onde reine o amor.
Então se apresenta, olha o trabalho que deu esse espírito, hein? Eurípides Barçanufo com ele, evoca Maria de Nazaré, que fala com ele, abraça e traz a mãe desse espírito. E é essa mãe, então, que vai dobrar, né, esse espírito muito embrutecido. E vai dizer, Manuel Filomeno, todos chorávamos discretamente, e houve um silêncio profundo, acalmando os enlouquecidos que se encontravam presentes. Imagina a energia ali, além da energia de Eurípides, a energia de Maria e dessa mãe que já era um espírito iluminado, né, que tinha rogado a Maria. Então, minha gente, essas coisas acontecem. Dá para imaginar essa cena, a beleza, aí o que eu falo do amor que existe na espiritualidade superior. Nenhum desses espíritos muito voltados ao mal é abandonado. Todos estão sob os olhares da espiritualidade superior. Todos são amados por alguém, e com certeza por Jesus, por Maria, por um Francisco de Assis, etc, etc, etc. Então é questão de tempo eles se arrependerem, eles serem ajudados. E Maria ainda vai falar assim para ele. Foi então que a senhora, mãe da humanidade, concluiu: renascerás ainda na terra, proximamente, assinalado pelas flores negras dos teus delitos, e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção. Ou seja, ele vai renascer todo deformado, não como castigo, é o que ele tem gravado no corpo espiritual dele, as vibrações densas que ele vai purgar no corpo físico na forma de doenças, a fim de lograres a redenção, até o momento em que o teu coração pulse ao ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitres, nem titubeeis. Não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Vamos, meu filho, com a tua mãezinha. A vida na terra sofrida te espera. E aí a médium retornou à lucidez, né? Imaginem a cena, os espíritos acompanhando isso, chorando de emoção, na beleza da cena, né? E esse é o resgate de um espírito trevoso. Muitos desses espíritos ainda vão reencarnar e ainda terão que ser exilados, porque não tendo tempo para uma reparação nessa terra regenerada, eles vão ter que purgar essas dores em mundos inferiores. E alguns talvez nem tenham essa chance de reencarnação, né? Então, vários relatos são feitos assim nessa obra, em reuniões mediúnicas, de espíritos que são resgatados. Outra informação muito interessante que eu já relatei nessa obra, que você não encontra em outras obras, isso de certa forma é assim, vamos dizer, uma novidade, é que é relatado também, além do resgate desses espíritos, a transferência dessa cidade do mal, chamada Cidade da Justiça, ela é transferida inteira para uma outra dimensão. Então você tem, no chamado plano espiritual, você tem uma natureza. A natureza da Terra, é engraçado isso, né? Ela se projeta nessas esferas espirituais. Então os espíritos relatam lá uma natureza, árvores, flores, né? Eles veem o mesmo céu que nós. Esses espíritos desses planos vibratórios mais próximos do núcleo da Terra. Então, eles acompanham dia e noite, eles têm o mesmo fuso horário, dependendo da região espiritual onde eles estão, porque eles estão nas esferas espirituais da Terra ainda. De lá, eles vêm onde nós estamos como se fosse lá no fundo do vale, entenderam? E você tem caminhos que levam até essas construções no plano onde eles estão.
e do plano deles para outro plano. Então, essas esferas espirituais próximas da Terra têm o sentido do dia e da noite, eles acessam o nosso plano, que eles veem como uma parte mais densa. Isso é um tipo de conhecimento que é dos espíritas, porque entendem a matéria além da matéria física. Entendem a matéria se condensando em níveis diferentes. E os espíritos, com seus corpos espirituais, o próprio corpo espiritual é um nível de matéria. Nós nos revestimos com a matéria dos mundos e com a faixa vibratória que nós vivemos. Então, na própria Terra, voltando a esse assunto, que eu repito, é um conceito da doutrina espírita que nem todo mundo tem, peço perdão a quem já tem esses conceitos, vai assistir um pouquinho de novo, eu acho importante repetir. Então, você tem a Terra, o núcleo, onde nós vivemos, essa matéria aqui, e você tem, nas esferas espirituais, como se fossem várias terras, várias camadas, uma cebola com várias camadas. Cada camada dessa é uma faixa vibratória, com a sua matéria. A camada mais próxima de nós, que forma os umbrais, é a matéria mais densa, dessa espiritual, desses fluidos espirituais. A logo acima é menos densa, a acima menos densa ainda, e assim sucessivamente, até, vamos dizer, a parte mais externa, que é a matéria mais etérea, mais leve, onde ficam os espíritos que dirigem o planeta. Eles descem para essas esferas próximas aqui de nós, eles adensam o corpo espiritual deles e fazem isso. Então, eles vêm trabalhar e mergulham nos umbrais, porque eles conseguem adensar a matéria do corpo espiritual deles. Já o espírito que está num plano inferior não consegue ir para as esferas superiores, ele está chumbado ali onde ele está. Porque o que dá essa condição de uma matéria mais leve do corpo espiritual, a vibração, é o amor. Então, esses espíritos que estão nessa condição vibratória mais leve, menos densa, eles estão lá porque eles amam e o corpo espiritual deles reflete a mente. É uma lei física em que essa matéria sofre alterações vibratórias conforme o nível moral do espírito, conforme a capacidade de amar. Então, aquele que ama muito, que está numa esfera mais elevada, ele consegue adensar para vir aqui mentalmente. Mas quem está aqui não consegue ir lá porque teria que amar. Ele não ama. Ele está preso no umbral justamente porque ele não ama. Então, ele não vai conseguir dar um salto para o 20º andar, vamos dizer assim. Ele não consegue. Agora, quem está num plano elevado vai e vem e transita. Por isso que numa casa espírita, que está na nossa esfera física e tem o andar espiritual, vem muitos espíritos de planos elevados. E o que a gente pede, por exemplo, no MAP, nos tratamentos? Vou dar o exemplo do Polo Recreio, em que, antes dos tratamentos espirituais, na sexta-feira, a gente tem alguns minutos, meia hora, quase uma hora, de canções e preces, de leituras, para criar um ambiente vibratório para que esses espíritos não encontrem tanta resistência, porque eles descem esses planos, mas eles sentem a psicosfera pesada, sentem a resistência, e eles vêm em sacrifício mesmo. Alguns não conseguem ficar muito tempo, né? Outros têm força mental para se sustentar ali durante um tempo. Por isso que esse trabalho de Eurípides, Maria, se apresentando, eles fazem força para estar lá. Não é o ambiente vibratório deles. É como mergulhar numa gruta imunda, fedorenta, com seres pestilentos, sujos, fedendo. Eles fazem aquilo por amor, não é o ambiente deles. Agora, quando eles fazem isso e nós ajudamos com oração, com prece, para a nossa mente criar uma boa psicosfera, isso facilita muitos tratamentos. Por isso, e a gente fala isso lá no MAP, serve para toda a casa espírita, quando você faz um preparo, uma leitura, quando você coloca música, orações,
Isso não é para enfeitar o ambiente, porque é bonitinho, não. É uma condição vibratória. Nós estamos preparando o ambiente para o trabalho desses espíritos. E é preciso que as pessoas respeitem o ambiente. Então, muitas vezes a pessoa está lá, vem de fora e começa conversas paralelas, falar de assuntos, seus problemas e piadas. Não é um ambiente para isso. Porque o nosso pensamento se projeta. E muitas vezes, lá no MAP, no salão, onde são feitas as canções, ali as pessoas já são tratadas e muitas são curadas ali, porque elas estão sintonizadas com a espiritualidade. Então, a nossa mente cria um ambiente, tá bem? Então, todo o trabalho requer uma atitude mental dos que participam. E o que dizer dos trabalhadores? Esses, então, têm que tomar cuidado com as conversas, com a intenção, né? Não ter disputas, pensamentos inferiores. Ah, eu venho trabalhar, mas fulano tomou meu lugar e começa uma disputa. Por exemplo, no trabalho de macas. Pode acontecer isso? Não pode, né? As coisas precisam ser compreendidas, o nosso papel. Então, é muita responsabilidade do trabalhador, que deve chegar antes, deve entrar nesse clima, deve se sujeitar a essa vibração. Porque ele é um trabalhador, ele está tendo uma oportunidade apenas de trabalhar. Então, é muito sério. Essa conexão com a espiritualidade requer muito preparo do trabalhador. É bom até que ele tome cuidado com a alimentação naquele dia, uma alimentação leve. Não precisa passar fome, mas uma alimentação leve, de preferência nesse dia sem carne, bebida alcoólica nem pensar. E isso serve também para as pessoas que vão numa casa espírita para se tratar. Nesse dia, alimentação leve, nada de bebida alcoólica, e já vá preparado para uma atitude. Faça prece antes, esteja na casa mentalmente conectado ao trabalho. Ali é um momento muito sério, tá bom? Então, esse trabalho da espiritualidade nos umbrais é um trabalho de sacrifício. E a transferência dessa cidade da justiça, então, é muito interessante que os espíritos vão fazer o quê? Vão recortar aquela cidade. Eles vão transladar para outra dimensão. E eu vou ler um trechinho sobre isso, que é muito interessante. Então, vai ser relatada essa transferência. Eu vou ler aqui. Teve a reunião mediúnica, né? Onde esse espírito foi resgatado, e vai dizer aqui que havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no nosso planeta, submetendo nações, né, arrasando povos, né, resolveram criar essa cidade sinistra. E quando essa reunião foi encerrada, essa reunião mediúnica, os espíritos foram convidados a participar de um debate sobre a transferência da cidade da justiça para outra dimensão. Então, aqueles mesmos espíritos que assistiram àquela cena relatada com Maria de Nazaré, a mãe daquele bispo, eles são convidados, então, para uma conversa sobre como seria feita a transferência dessa cidade. E vai dizer assim, olha aí a importância disso. Já estávamos informados da localização do astro, onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. Os espíritos que estão lá já sabem qual é o planeta para qual esses espíritos vão ser levados e essa cidade transladada. A constituição física do lugar, desse outro planeta, era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos de organização e habitabilidade. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, principalmente para quem não tem muita noção. Eu falei ainda há pouco da Terra, com as suas esferas espirituais. Isso se repete para todo mundo físico. Você tem o mundo de matéria densa e as esferas espirituais. Existem mundos em que a vida só se dá nessa parte espiritual.
você não tem vida na parte física. Normalmente são os mundos superiores, onde a vida não é mais na matéria densa. Você tem um planeta com as suas faixas espirituais e a vida se dá toda ali. Os espíritos encarnam naquela matéria, não mais na matéria densa. E existem os mundos mais primitivos, como o nosso é um mundo inferior, que passou por uma fase primitiva, agora é a prova e expiação, onde a encarnação era matéria densa. Os espíritos que saem da Terra, eles precisam desencarnar para serem levados. Então, esse grupo está na Cidade da Justiça, que é uma cidade espiritual em volta da Terra. Essa cidade vai ser recortada e vai ser levada inteira para a esfera espiritual desse mundo primitivo, entenderam? E alguns dos espíritos vão ser levados individualmente, outros vão em grupo. Então, aqui na Terra hoje, o que está acontecendo? Vários núcleos, como a Cidade da Justiça, estão sendo recortados e sendo transladados para as esferas espirituais daquele mundo. Parece loucura isso, né? Muito interessante. E nas esferas espirituais daqueles mundos, daquele mundo, esses espíritos, então, vão sofrer um processo de reencarnação lá. E muitos deles são levados e nem sabem que estão sendo levados. Eu dei um exemplo outro dia, que é como, imaginem, como isso é interessante, ao mesmo tempo parece ficção, né? É como se você pudesse recortar a ilha de Manhattan e levar para outro planeta, né? Vamos dar um exemplo nosso aqui, como pegasse a ilha de Paquetá e levasse para outro planeta, para a esfera espiritual. Nós estamos falando do recorte dessas localidades de matéria sutil, não da matéria física. Eu falei de ilha de Manhattan e Paquetá apenas para exemplificar, né, para a gente conseguir enxergar. Então, minha gente, isso está acontecendo nesse momento de transição. Os espíritos superiores mergulham nas trevas, resgatam espíritos e eles estão retirando essas construções inteiras. Algumas eles desfazem e outras eles levam para a esfera espiritual, para outra dimensão, para outra faixa vibratória de outro mundo, onde esses espíritos vão reencarnar. E esse outro mundo é um mundo primitivo, numa fase que a Terra já passou. Então, eles vão encontrar lá seres que já vivem lá, mas ainda parecido com aqueles macacões do passado, aqueles espíritos que estavam tendo as suas primeiras encarnações. E encarnando lá, eles vão ajudar aqueles que não têm conhecimento de nada ainda. E eles falam, então, que a constituição física desse outro lugar, desse outro mundo, era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos. E vai falar que alguns dos engenheiros siderais, espíritos com muito conhecimento, né, que estiveram conosco na cidade, lá na Cidade de Justiça, apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos lá para eles. Ou seja, esses espíritos têm toda uma tecnologia. Olha só que coisa. E eles planejam como eles vão recortar a cidade. Vai falar aqui de cálculos que são feitos. Olha só. A área ocupada pela planta era expressiva e, por isso mesmo, a transplantação para outra localização exigia muita habilidade e cuidadosos cálculos matemáticos. Aí um dos engenheiros, vai dizer: iremos transferir para um novo lugar áreas muito grandes. Aí vai dizer que os aparelhos vão usar tecnologia, né, especialmente projetada, desenhada para este fim, com trabalhadores treinados, né, para a alteração dessa paisagem. Então é muito interessante isso, né? Como que as coisas no plano espiritual, eu vou repetir de novo, não é que se pareçam com o nosso plano. O nosso plano é que parece com o de lá. Parece que esses engenheiros estão numa construção, né? E, de certa forma, não deixa de ser isso, só que é uma construção mental, e eles vão recortar, transladar toda essa construção feita por quem? Pelos espíritos inferiores que estavam nesse umbral e que plasmaram isso. Por um motivo qualquer, não vão resgatar apenas os espíritos, vão levar tudo junto para o outro plano, né? Então, continuando aqui.
a logística dessa transferência. Definida a data da operação, sabe a data que eles escolheram para fazer isso? Dia 13 de maio, por causa da liberdade dos escravos, né? Então, os escravos foram liberados em 13 de maio. Esses espíritos são escravos das trevas, é uma libertação para eles, né? Então, definida a data, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam a sua remoção, conduzindo seus habitantes que se não dariam conta do que estava ocorrendo. Muitos deles que estão sendo levados com a cidade inteira nem se dão conta disso. Olha que coisa mais doida, né? E vai dizer que grupos especiais trabalham nesse empreendimento, né? Que envolve a remoção de toda uma cidade. E várias cidades, construções desse tipo estão sendo retiradas ainda do planeta. Isso, minha gente, é a separação do joio do trigo. Os espíritos que, após muitas reencarnações, ainda vivem de forma muito primitiva, muito violenta. Então, o que eles precisam? Precisam continuar a jornada no mundo primitivo. Espíritos que intimamente vivem como espíritos da Idade Média, quase que do tempo das cavernas, na violência, com a mente muito doentia. Então, essa separação, esse exílio, não é castigo, é o que eles precisam. Eles vão estar num ambiente que é o ambiente mental deles, que eles cultivam. Mas eles não são merecedores de toda a tecnologia, de todas as bênçãos que nós já temos pelo conhecimento. Anestesia, né? Progresso que a ciência ainda vai nos apresentar, que é uma humanidade que nós veremos nas próximas décadas praticamente sem doenças, com meios de comunicação e de locomoção. Então, só vão ficar aqui na Terra os espíritos que não são violentos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a Terra. De novo, essa previsão de Jesus, né? Nas bem-aventuranças. Então, no próximo estudo, nós vamos concluir esse assunto a caminho do mundo de regeneração. Vamos fazer mais algumas considerações. E hoje eu deixei bastante informação para vocês refletirem. Podem fazer suas perguntas, se desejarem, nos próprios comentários aí. E deixarem também os temas que vocês gostariam de ser abordados em próximos estudos. Nós estamos em aberto para isso. Esses nossos encontros das quartas-feiras vai ser assim. Nós vamos pegar um tema e vamos desenvolver em 3, 4, 5, 6, 7 programas. Esse aqui da transição está sendo até um pouco longo. Talvez alguns temas a gente leve 2, 3, 4 programas. Podemos falar de tudo que vocês queiram. Então, nós estamos vivendo tempos importantes e é o que eu digo, aqueles que desencarnarem vão ter oportunidade de desencarnarem bem, que é importante, se recupera daquele processo de desencarnação, que é um pouco complicado, depende do nível moral de cada um e tal, mas uma vez estando lúcido do lado de lá, despertando com o seu corpo espiritual, muitos de nós vamos trabalhar disso, eu diria que todos, vão trabalhar em algum momento nesse processo do mundo de regeneração e vamos estar vivendo lá essa realidade e trabalhando, aprendendo, reencontrando entes queridos, fazendo planos para o futuro, vendo a Terra se transformar e vamos nesse trabalho. Por quanto tempo? Depende do planejamento de cada um. Mas não vai chegar uma hora que vão bater no nosso ombro e dizer assim, olha, está na hora de voltar para a Terra de novo, está na hora de reencarnar. Só que, vamos acreditar nisso, gente, será um mundo diferente, mundo de regeneração. E junto de nós já terá ainda na frente espíritos maravilhosos que vêm de outros orbes, espíritos mais elevados, que vão mergulhar aqui na Terra, reencarnar, para alavancar o progresso da humanidade. E nós vamos ver coisas maravilhosas, vamos viver tempos
maravilhosos. Essa encarnação é muito de investir nesse momento de um fim de um ciclo. Então, nós estamos encarnados ainda num tempo difícil, mas façamos com que interiormente estejamos bem. Vamos vencer tristezas, processos depressivos, vamos vencer essas energias pesadas, vamos criar em torno de nós uma psicosfera íntima, positiva, vivenciando o amor. Esse é o convite que Jesus faz, que a espiritualidade superior faz, e esta obra, junto com a Gênesis, são os alertas, são as informações que nós precisamos ter. Todos vocês estão fadados a serem felizes, a reencontrar entes queridos. Não tenham uma visão negativa desses tempos, porque se tiverem é porque não estão compreendendo o momento maravilhoso que estamos vivendo. É uma mudança radical na Terra, só que nós estamos em pleno abalo, tá? E é preciso que a gente tenha fé, muita força, e que vocês entendam que são muito amados. Todos nós somos muito amados. E que nós estamos num momento da prova final e de um fim do ciclo de dores, para começar num ciclo novo, de novas descobertas e de coisas maravilhosas, tá bem? Então, muita força a todos, que Jesus possa envolver a todos em muita luz, Maria de Nazaré, nossos mentores, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bem? Espero que o assunto esteja sendo interessante para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.